Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindo a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai dar um tema que eu acho muito interessante, que é o tema desapego material e emocional. Então, contamos novamente com essa presença dessa irmã e amiga Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Graças a Deus. Quando a gente está no trabalho, melhor ainda, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui nesse programa maravilhoso que é o Espiritismo na Prática, né? Sejam muito bem-vindos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, né? E que a paz de Jesus envolva cada um dos corações, né? Das pessoas que estão aqui conosco. E vamos trabalhar, né? É verdade, Lara, tem que sempre estar trabalhando ativamente, né? Buscando levar a mensagem de Jesus, a boa nova de Jesus, a todos os lares, todos os corações que a gente puder alcançar, né? Então, nesse mesmo caminho, pessoal, gostaria de convidar você então a se inscrever no canal, deixe seu like, comentário, né? Divulgue esse vídeo de hoje, divulgue nossos vídeos, né? Tem muitos vídeos aqui no canal. Se você quiser, depois que acabar esse programa, pode vir, né? Acessar o canal e abrir outros vídeos mais antigos, até dos programas anteriores a este aqui, né? Então é muito interessante vocês divulgarem, vocês buscarem conhecimento, buscarem entender como funciona o mundo espiritual. Cada vez que a gente busca, a gente aprende, a gente compreende um pouquinho mais as leis divinas. Então é importante a gente divulgar, porque, como o Emmanuel fala, a melhor caridade que a gente pode fazer é divulgando a doutrina espírita para todos os lares, para todos os corações que a gente puder alcançar. Então, hoje, como a gente ia falar sobre o tema desapego, né? Desapego material, desapego emocional, gostaria que a Lara pudesse dar uma breve definição do que é apego em si. Como que a gente pode ser apegado a alguma coisa ou a um bem material? Apego é uma coisa interessante, né? Que a gente logo imagina esse apego, né? Que dá vontade de pegar, né? De ficar para você. E é exatamente isso, né? Apegar é quando você tem uma dedicação muito excessiva, né? Muito constante a alguma coisa ou a alguém, né? Porque o apego tanto pode ser material como pode ser emocional também, né? É, o apego, na verdade, ele é não, a gente não pode confundir ele com afeto, né? Porque o apego é uma coisa excessiva mesmo, né? E a gente tem que entender que o apego, ele pode se transformar numa prisão, né? Você pode ficar aprisionado ali naquela ideia de alguma coisa material que você tem, né? Se apega ao dinheiro, às posses, ao poder, ou a alguém, a um sentimento, né? E às vezes a gente está num relacionamento e confunde apego com amor. Né? Amor não tem nada a ver com apego, viu, gente? Amor é liberdade. Apego é aquela situação em que você está ali constantemente querendo a presença da pessoa, exigindo que a pessoa te ame, te demonstre afeto, e isso e aquilo. Então, assim, né, que você coloca a pessoa como se ela fosse o seu porto seguro, né? Então, você tem aquela falsa é, ideia de proteção, de segurança, mas isso é uma ilusão, né? Porque ninguém, gente, é responsável por nós a não ser nós mesmos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o apego, porque o apego nos leva a despenhadeiros aí trevosos, viu? Tem que ter muito cuidado, né, Jefferson? É verdade, Lara. Demais, o apego ele é uma emoção, né? Que não tem nada de bom, né? Porque o apego, quando a gente torna esse apego excessivo, um apego mais físico, mais emocional, a gente acaba atraindo para nós, né, não só as pessoas que têm o mesmo sentimento ou que sejam que tenham o mesmo gosto que nós, né, porque tudo é afinidade, toda sintonia é nada mais do que a gente ter a nossa círculo de amigos, círculo de relacionamentos, pessoas que têm o mesmas virtudes, mesmas buscas que a gente. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós precisamos ter cuidado, saber diferenciar o que é apego e o que é um afeto. O afeto, sim, é algo positivo, algo bom, porque o afeto ele pode se tornar um apego. Quando a gente começa a ter um afeto com uma pessoa, a ponto de querer tomar ela para nós como se fosse uma propriedade para nossa, já é uma sinal de alerta. Ou quando a gente quer estar muito com aquela pessoa o tempo todo,
é um sinal de alerta também, porque às vezes é um apego, começando ali no seu princípio, e nesse princípio a gente não percebe. Porque nós temos a mania de a gente não se observar, não observar tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, nossas ações, nossas atitudes. E aí que está. Aí que mora o problema, né, Lara? Porque a gente não toma esses cuidados, a gente não tem a cuidade de buscar nos conhecer, buscar saber até onde nós estamos equilibrados, estamos controlados em algumas imperfeições que a gente pode estar fazendo. Então, tudo isso abrange muito a linha de autoconhecimento, a gente conhecer nós mesmos. E só entrando um pouquinho na questão do desapego, é importante a gente saber que quando a gente tem um apego muito grande por alguém, principalmente por uma pessoa, por um bem material, olha, é complicado a gente trabalhar isso aí, entender que esse apego não é afetividade, e isso acaba atraindo, né, não só o plano espiritual inferior, que vai nos alimentar, nos fortalecer, vamos dizer assim, nossos pensamentos, nossas ações, nossas sensações, nossos sentimentos. Então, isso pode ser uma coisa que pode arraigar algo mais grave, né? E é isso que a gente vai tentar hoje trabalhar no programa de hoje, para poder abordar as formas de desapego, como a gente pode se desapegando, e as formas como a gente pode estar aí trabalhando, buscando nos conhecer um pouquinho mais. Então, Lara, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o desapego material, ou quiser falar também sobre o apego emocional junto também, fica tranquilo, fica à vontade. Vamos lá, né, Jefferson? Porque, na verdade, tá tudo no mesmo balaio, né? Né? O desapego material e emocional, gente, ele tá realmente todo no mesmo balaio, né? E quando a gente fala de desapego, né, tem gente que pensa que desapego é falta de amor, né? É indiferença, é desinteresse. Não é isso, gente. Desapego é você compreender. O desapego material é você entender que você não é dono de nada, criatura. Nós não somos donos de absolutamente nada, né? O computador que você usa, a roupa que você usa, a casa que você mora, o carro que você anda, é tudo empréstimo da providência divina. Nada, nada é nosso. É tudo do Pai. Foi Ele que criou, é tudo dele, né? Então, quanto às pessoas, né? Tem gente que acha que tem que ficar ali, né, grudado no outro, achando que isso é amor. Não é, gente. Desapego é você entender que do mesmo modo que você quer liberdade, o outro também tem o direito à liberdade, né? Amor é muito diferente de apego. Amor é você caminhar junto, mas são duas individualidades, né? O apego, a pessoa quer transformar aquilo numa única coisa. Você e eu somos um. Criatura, não são, não são de jeito nenhum, né? Nós somos irmãos, porque fomos todos criados por Deus, mas não somos um no nosso relacionamento. Somos duas individualidades com suas virtudes, seus defeitos, seus problemas para vencer, que decidem caminhar junto. É assim que a gente tem que encarar. Então, desapegar, gente, o que é desapegar, né? Na verdade, desapegar é você tornar-se desafeiçoado ou menos afeiçoado a alguma coisa, né? É você perder o envolvimento, a dependência. Presta atenção nessa palavra, a dependência, o compromisso, né? É você afastar-se, libertar-se. Isso é desapego, né? Então, se a gente entender que nada, absolutamente nada neste mundo nos pertence, né? Que nós somos somente usufrutuários das concessões da providência divina, né? Que Deus nos permite utilizar. Aí a coisa muda de figura, porque como é que eu posso ter posse sobre algo que não é meu? Não tem jeito, né? Então, se a gente compreender isso, fica mais fácil lidar e entender o desapego, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Leiam e estudem este capítulo.
né? O Kardec vai estar dizendo assim, olha, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então, o que que é nosso? O que que realmente é meu? Gente, vamos pensar. A gente nasce, encarna aqui, careca, não tem cabelo, quase nunca, né? Desdentado, sem saber andar, sem saber se comunicar, sem saber falar. E aí? Qual apego você quer ter? Você nasce completamente dependente do cuidado do outro. E aí, como que você parte desse mundo? Você leva o quê? Você leva suas posses? Você bota tudo dentro do caixão junto com você e vai levar para o mundo espiritual o quê? Qual que é a mala que você está levando para o lado de lá? Não é mala de coisas, é mala do que você se tornou. O que que você angariou de virtudes? O que você desenvolveu dentro de você? Você conseguiu desenvolver o amor? Você conseguiu buscar o conhecimento, ampliar o seu leque ali de sabedoria? Você se tornou uma pessoa melhor? Você conseguiu se conquistar nessa encarnação, pelo menos um pouquinho, né? Domar os seus defeitos? É isso que a gente leva na nossa mala de volta, né, nessa viagem, nesse portal da morte que a gente transpõe, a gente só leva na nossa mala aquilo que a gente conquistou. Mais nada além disso, mais nada, né? Então, olha o que o Kardec vai falar. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza o homem somente aquilo, enquanto ele permanece aqui. Todas as coisas materiais estão aqui no mundo material. Você não leva nada para lá, não, criatura. O poder que você acha que tem, um sopro desmancha. Então a gente precisa ter cuidado, a gente precisa abandonar, né, essa ideia de que a gente tem alguma coisa, porque nós somos usufrutuários pela misericórdia, pela bondade de Deus, né? Então, vamos, gente, pensar um pouquinho nisso, falar nesse capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, dá uma estudada nele que você vai compreender o que, sabe, do que a gente tem que ser rico? De virtudes. E claro, gente, eu não estou demonizando a riqueza, não, tá? A riqueza é necessária para o desenvolvimento aqui do mundo material, né? De forma alguma estou demonizando a riqueza. A riqueza é importante, sim. O interessante é como você utiliza o recurso que Deus colocou na sua mão. Você está usando só para você? Você está usando para coisa errada? Ou você está usando para fazer o bem? Para você, para aqueles que você ama e para os outros. Então, a gente tem que entender isso, né? Porque se a gente tiver esse entendimento que o dinheiro, que o poder terreno, né? Que as posições, os cargos ali majestosos, né? Os títulos ali né? Que as pessoas se orgulham tanto dos títulos, sou doutor disso, né? Sou ministro, sou presidente, sou sei lá mais das quantas, né? Gente, são só circunstâncias, são coisas temporárias, passageiras, porque tudo passa, absolutamente tudo passa, né? As dificuldades passam, as facilidades também passam, o dinheiro passa, as pessoas passam na nossa vida, tudo passa. Tudo passa, né? Vou recorrer de novo lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, que vai dizer assim: olha, os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui ao seu grado, né? À sua vontade, não sendo o homem senão um usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Então vejam, porque, gente, a prova daquele que detém a riqueza, na minha opinião, é muito mais difícil do que a prova da miséria, tá? Porque a pessoa pode se perder
fragorosamente se ela não estiver preparada para a prova da riqueza. Que é o que acontece conosco muitas vezes, né? Às vezes a gente vem para uma encarnação ali de miséria para a gente aprender que a falta do recurso tem um impacto gigantesco na nossa condição material. Aí você, beleza, você desencarna. Vou voltar, Senhor, por favor, né? A gente vai ficar lá no petitório, né? Senhor, por favor, deixa eu nascer com um bocadinho de recurso lá, eu me ajuizei, né? Eu vou fazer direito dessa vez. Aí você nasce com recursos materiais para você ajudar o progresso da coletividade. O que você faz? Ah, não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um carro novo, eu quero 10 casas, eu quero não sei o que lá, o outro que se lasque. Não estou nem aí para o outro. E aí, meu amigo, você despenca nos abismos. Então, a prova da riqueza é uma prova muito difícil, muito difícil. São os dois opostos, né? Miséria e riqueza. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque, assim, e às vezes aquele que está na prova da riqueza ali, Deus vem e fala assim: opa, querido, você vai perder tudo agora, vamos ver como é que você vai fazer, né? E aí, como é que você faz? Você está preparado para perder tudo que você tem? A única sustentação que a gente tem no mundo, gente, é Jesus e o Criador. Se a gente não seguir os passos de Jesus, se a gente não compreender que a nossa vida pertence ao Criador e que é responsabilidade nossa cuidar da nossa própria evolução, cuidar do nossa própria subida, né, na escada evolutiva, aí, gente, nós vamos demorar muito tempo ainda, né, nessa roda de samsara aí, reencarnando pobre, reencarnando rico, reencarnando pobre, reencarnando rico, né? A gente precisa aprender, né, Jefferson? É verdade, né, Lara? Tanto é que eu penso assim comigo, né? Muito melhor de ser rico, né? De saúde, de virtudes, de ações, boas ações e boas atitudes, do que ser rico financeiramente. Porque normalmente a gente não consegue, quando a gente vê, né? No dia a dia, os noticiários e tal, muitas pessoas que ficam ricos com a Mega Sena, com outras loterias aí, não sabem usufruir do dinheiro. Passados alguns meses, acaba, né, se perdendo, ficando apegado àquele recurso, a vivência que ele está tendo temporariamente com os recursos financeiros, festas, carros, mansões, viagens, lanchas, iates, e não se esquece que o dinheiro acaba. Cedo ou tarde vai acabar. Se você não investir em algo, se você não souber administrar bem aquele recurso financeiro, você vai acabar saindo como fosse areia, né? Você pega areia, pega água na mão, a água vai caindo, né? Você não consegue mais segurar. Então, é importante sempre a gente ter esse cuidado, né? Porque, então, ela falou muito bem, né? Sobre essa questão financeira, que a gente, eu creio que, sim, que a maioria das pessoas, elas buscam os trabalhos para ter dinheiro, para poder ter melhores condições de vida. Nem sempre é para ter um recurso, né, que vai ali ajudar a pagar suas contas, mas a maioria das pessoas buscam a riqueza, buscam trabalhar para ter um pouquinho mais de conforto, um pouquinho mais de bens, né? Isso não está errado. Não tem nada errado disso. O que está errado é quando a pessoa acaba conquistando isso e acaba querendo fica mais soberba, fica a pessoa assim você quer ver dinheiro, você quer saber de dinheiro, esquece a família. Antes, quando é mais pobre, menos condições, é mais pobre, vivia para a família, fazia a festa com os amigos, ia passear, fazer lazer com a família. Normalmente, o que a gente vê quando a pessoa fica rica, há exceções, né? Mas a gente vê que, eu já vi isso várias vezes na minha vivência, né? As pessoas ficam um pouquinho mais ricas, ficam um pouquinho mais soberbas. Já olha de cima para você, assim, né? Já olha por cima.
não é assim que a gente tem que tratar, né? Então, isso é uma forma de apego aos bens materiais, aos bens que você está adquirindo por seu esforço, de forma digna, né, de forma voluntária, mas se você não souber utilizar esses recursos em seu benefício, em benefício daqueles que estão sob a sua tutela, sob seus cuidados, você acaba não apreciando as virtudes e as coisas boas que aquele recurso pode te dar. Então, como a Lara falou no início, né, acho que é interessante que, para a gente poder começar nosso comentário aqui, é que Deus é o proprietário único de todas as coisas. Sendo proprietário único, tudo que nós temos nos foi emprestado. Então, o mouse, o celular que eu tenho, tudo que eu tenho aqui em casa, tudo que a Lara tem, tudo que vocês têm na casa de vocês, é um bem emprestado por Deus. Dessa forma, o que acontece então? Se nos é emprestado, a gente não é dono disso. O que nós temos que fazer é cuidar, zelar e usar muito bem isso. Usar para o nosso bem, mas para o bem também dos outros. Nunca usar para as coisas errôneas, coisas que vão prejudicar alguém ou prejudicar a si mesmo. É importante que nós tenhamos isso em mente. Então, Deus colocou o tesouro do céu, que é o conhecimento, que é o despertar das virtudes, despertar das suas boas ações, buscar ter bons pensamentos, buscar fazer sempre o bem para o próximo, com os recursos que você tem, material e emocional. Então, quando a gente tem apegos às coisas materiais, é algo que é muito complicado a gente poder lidar, porque quando a gente tem esse apego, né, muito arraigado, muito enraizado em nós, o reajuste é mais complicado. Principalmente quando a gente precisa aí, ter uma busca, né, de um profissional, um psicólogo, ou de um profissional que vai nos ajudar aí a entender aonde está errando, quais são as nossas dificuldades, é onde a gente pode consertar. Então, muitas vezes, a gente não quer desapegar daquilo, porque aquilo nos traz bem-estar, nos traz um prazer muito grande. Isso é o que nós falamos no início, né? Você tem da definição do apego. É algo que nos traz bem-estar, mas que nós não percebemos que estamos entrando nessa sintonia de apego obsessivo, de querer ter posse de uma coisa que você não deve ter posse, você tem que dar liberdade para aquela pessoa, ou para aquele bem material estar, né, na mão de outra pessoa. Porque se a gente não fizer isso, pessoal, nós vamos encontrar no livro Zumbi na Mediunidade, se não me engano é Zumbi na Mediunidade, um capítulo explicando que uma moça, ela vivia na época da Idade Média, ela se apaixonou por uma pessoa muito rica, essa pessoa muito rica prometeu em casamento a ela e deu para ela um espelho. E ele falou assim, meu pai pediu para mim ir até a Europa, não me lembro se é Inglaterra ou é França, não me lembro, e essa pessoa, né, foi até lá e prometeu que iria voltar quando retornasse e iria casar com essa pessoa. Então, ele deu um espelho para ela como forma de garantia que ele iria voltar para casar. Passou o tempo, a moça ficou depressiva e desencarnou. Ao desencarnar, ela ficou totalmente ligada àquele espelho. Ainda na sua consciência, esperando o rapaz que viria, né, a casar com ela. Só que isso passou muitos anos. E esse espelho foi parar no museu. As pessoas, aí chegou uma pessoa lá e falou assim, nossa, que espelho bonito isso aí. Nossa, eu gostaria de ter esse espelho para mim. Quando a pessoa falou isso, aquele espírito veio em direção a essa pessoa, e começou a jogar energias pesadas em cima dela, começou a falar impropérios para a pessoa. Veja só o nível de apego que nós temos a coisas bem materiais. Isso não acontece só com bens materiais, acontece também com pessoas, pessoas que a gente ama, né? Então, não é muito incomum a gente ver histórias, especialmente nos livros do André Luiz, onde André Luiz aborda pessoas que são apegadas a outras. Desencarnam e ficam ali apegados a outro, querendo ajudar, mas na verdade está mais atrapalhando que ajudando.
Então, é uma coisa que nós precisamos ter consciência, que tudo isso que nós estamos tratando aqui é algo muito sério. A gente precisa ter tranquilidade e ter calma para poder fazer com que esse apego, né, que comece desde o início, a gente saiba identificar isso aí e cortar o mal pela raiz. Verdade. E a gente tem que levar em consideração, né, Jefferson, que, gente, a vida é muito breve, né? Mesmo que você viva ali 90, 100 anos, a gente é um soprinho, não é nada, não é nada. Então, por que que a gente fica se preocupando tanto, tanto, somente com o material? E dá tão pouca importância ali ao nosso próprio aperfeiçoamento moral e espiritual. Por que que a gente faz isso? Né? Então, assim, é preciso crescer um pouquinho, né? Sair. Eu sempre falo que a gente precisa sair um pouco da infância, né, gente? Né? E a gente tem que se esforçar. Sabe, Jefferson, esses dias eu estava pensando uma coisa que me chamou muita atenção. Eu estava dando uma palestra e uma pessoa me perguntou assim: "Ah, mas né, os espíritos sempre falam que tudo tem a hora certa, né? Que tudo bem se a gente errou, né? Que a gente vai ter o nosso tempo de amadurecer". E eu fico pensando assim: até quando a gente vai usar isso como desculpa? Que a gente, tá ok, nós erramos, né? Vamos continuar. É claro que se a gente errou, a gente vai continuar. Mas cadê o seu esforço? Cadê o seu direcionamento de vontade para fazer as coisas certas? Para vencer os desafios da vida? É isso que sabe assim, que eu acho que as pessoas têm que compreender. A gente não pode mais ficar nessa questão de, ok, tudo bem, eu tenho meu tempo. Criatura, o tempo passa, você vai ter tempo até quando? Então, assim, nós precisamos dirigir a nossa vontade com esforço e disciplina para nos melhorarmos. Nós não podemos ficar, né, pisando no mesmo lugar o tempo inteiro. A gente tem que andar para frente, né? Porque aí eu respondi para a pessoa, olha, do mesmo jeito que os espíritos falam isso, eles falam serve e prossegue. Ande para frente, para andar para frente você tem que se melhorar. Então a gente precisa prosseguir servindo, amando, aprendendo, mas tem que prosseguir. A gente não pode ficar no mesmo lugar dando desculpa. Não podemos mais ficar fazendo isso, né? Isso é uma cegueira espiritual. A gente achar isso e a gente fica escravizado às coisas, né? A gente fica escravizado ali à riqueza, fica escravizado aos prazeres que a riqueza proporciona, né? E a gente vai deixando na nossa existência o nosso aperfeiçoamento moral de lado. Até quando? Até quando eu desencarnar e perceber o tempo que eu perdi? E aí eu vou para mais uma encarnação e vou perder tempo de novo, vou ficar errando as mesmas coisas. Então, gente, isso também é apego ao erro, né? É apego a essa nossa atitude desequilibrada, que a gente não pode ter apego a essas coisas. A gente tem que compreender, gente, o mecanismo da vida. O mecanismo da vida é aperfeiçoamento contínuo. Então, eu sempre falo, né? Eu brinco, não pode ficar agarrado na pedra no meio da estrada. Porque depois você leva um peteleco e voa longe, se estabaca. Então a gente não pode fazer isso, né? A gente tem que realmente compreender que a gente tem que largar o orgulho de lado, o egoísmo de lado, a vaidade de lado, o apego de lado e compreender bem os nossos deveres. Por que que eu estou aqui? Qual é o meu papel? O meu papel é evoluir, é fazer o bem, é compreender o amor, é praticar o amor, é angariar virtudes, conhecimento. Então, eu não posso ter apego, nem a coisas e nem a pessoas, né, Jefferson? Porque quantas vezes, às vezes a gente está, né, tem ali vou falar o apego que a gente tem, dois exemplos de apego que a gente tem muito, né, que é relação mãe e filho, né, o pai e filho, né, pais e filhos, e relacionamento amoroso, né, marido, mulher, namorado. Às vezes você está num relacionamento
Gente, horrível. E você tá apegado, né? Você tá pegado, você tá vendo que a pessoa não nutre mais nenhum tipo de sentimento por você. Você tá ali insistindo, insistindo, a relação tá ruim. Você já fez tudo o que podia ao seu alcance. A pessoa já te disse diversas vezes que não quer ficar com você e você tá ali fazendo de tudo. Criatura, amor é liberdade. Se você ama, a pessoa tem que estar livre. Ela vai ficar com você se ela quiser. Você não pode ter apego a pessoas, nem a marido, nem a filhos, nem a ninguém, porque apego não é amor. Amor é muito diferente. Amor é você compreender que o outro é uma individualidade, que faz as suas próprias escolhas, que traça o seu próprio caminho, né? Você não escolhe pelo outro. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do apego e entender que desapego não é falta de amor, não é falta de interesse e não é indiferença de forma nenhuma. Apego é você entender que aquela pessoa que você ama não é sua, é de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, do Criador. Nós não nos pertencemos uns aos outros. Não existe isso. O único proprietário, como Jefferson falou, gostei dessa palavra, o único proprietário que existe é o Criador. De tudo, de seres, das criaturas, das coisas, tudo. Ele é quem manda em tudo. Ele é quem possui tudo. Nós só utilizamos. E com relação às pessoas, nós só caminhamos juntos, lado a lado. Mas a gente não põe algemas no outro, porque isso é apego. É verdade, né, Lara? Interessante. E eu gostaria também de falar um pouquinho sobre o tema, né, mas agora um pouquinho na questão da insegurança, que é o apego pela insegurança. Como nós estamos abordando aqui, né, que Deus que é o dono de todas as coisas, né, e que tudo nos é emprestado, toda matéria que a gente está tendo aqui, né, a pessoa, os bens materiais que a gente tem, tudo isso aqui é emprestado por Deus. Nós já estamos falando algum tempo aqui, né? E que o que nós precisaríamos de fazer aqui na Terra é viver, aprender, ensinar e evoluir. Quando a gente tem apego a uma coisa, ou a gente está preso a alguma coisa, nós estamos caminhando, né, lado oposto, em oposição àquilo que nós viemos fazer, que é o ciclo que seria o ciclo natural da nossa jornada evolutiva aqui na Terra, né, nossa missão aqui na Terra. E por causa dessa oposição que nós fazemos, nosso sentido de caminhar, de andança, a gente acaba, né, sendo pessoas mais infelizes, pessoas mais amargas, que vivem de amarguras, né? Pessoas mais tensas, pois tudo que nos cerca, tudo que se aproxima de nós, nos faz com que a gente sinta uma ameaça. Todas as pessoas que queiram nos ajudar são pessoas que nos ameaçam né, nosso ciclo de prazer, nosso ciclo que a gente está criando, nosso em volta, nosso pensamento também, aonde a gente quer viver aquilo, a gente quer viver só aquilo. A gente está tão obsessivo, tão tomado de posse de uma coisa, de uma pessoa, que a gente não vê mais nada na sua frente, só aquilo e pronto. Isso nos traz também um sentimento de sensação de insegurança, porque muitas pessoas, né, eu pesquisei isso na internet, muitas pessoas, não todos os casos de apego, mas muitas pessoas sentem apego por quê? Porque são pessoas inseguras, incapazes de lidar com as circunstâncias, com as situações da vida, sem ter alguém ao seu lado que possa indicar e dar o caminho para onde ela tem que caminhar. Ou, outro sentido, são pessoas que buscam, né, através da sua própria segurança, viver o que o outro quer que ela faça. E isso ou seja, não ter escolha, não ter liberdade de escolher.
Você não tem a sua liberdade de escolher, quero hoje ir até o Jardim da Botânica, quero hoje ir até a montanha. Não, algumas pessoas vivem, né, dependente do gosto, da vontade do outro. E para ela tudo bem. É uma forma de apego isso, né? É uma forma de você estar inseguro com isso. Em outros casos, né, nos traz uma sensação de obsessão, aonde a gente quer estar com a pessoa, e isso nos faz ser submissos às suas vontades, às suas colocações, suas opiniões e posicionamentos sociais, políticos, religiosos, né? Enfim, todos os posicionamentos possíveis, aonde nós somos, de certa forma, o espelho do outro. E isso nos traz consequências muito graves. E outras vezes a gente se torna pessoas totalmente emocionáveis, no ponto de sermos totalmente desequilibrada, onde qualquer coisa que nos ameace, que nos tire do nosso foco principal, nosso apego, né? Tudo que afronte esse sentimento, esse prazer de apego, faz com que nós sintamos, na verdade, desequilibrados de forma emocional. E aí vem as pessoas que têm choro, têm excesso de agressividade, pessoas que entram em um surto psicótico, enfim. Né? Então, não sou psicólogo, então não posso falar muita coisa sobre isso, mas pelo que eu pude ler, né, encontrei na internet, foi exatamente isso. Então, é importante a gente ter esse controle para que tudo que nos traz prazer não crie dependência, como a Lara falou, e não gere em nós um apego, né, aonde vai fazer com que nós sejamos inseguros a ponto de a gente aceitar tudo que o outro fala, tudo que o outro pensa. Então, os bons espíritos vão falar sobre o seguinte, sobre os apegos, tá? No livro Família, de Emmanuel, fala o seguinte: fácil é desligar o coração de objetos e bens, no enriquecimento de quantos sejam simpáticos aos nossos caprichos individuais, mas é muito difícil ceder em favor daqueles que não nos acompanham as opiniões. É uma verdade. Tem também no livro Hora Certa, de Emmanuel, o seguinte: se alguém dissesse aos nossos antepassados, na vida física, que eles não eram donos absolutos das posses que usufruíam, responderiam a nós com revolta e zombariam de nós, assinalando as palavras: e se acrescentássemos que eram eles simplesmente usufrutuários das propriedades que se supunham senhores, não acreditariam, prosseguindo na mesma atitude de negação, também na hora certa. E é verdade, a Lara falou sobre isso muito bem. E temos aqui também, na hora certa, uma outra passagem que eu acho interessante, que é o seguinte: admitamos ou não a força desses fatos, a verdade é que todos nós, os espíritos em evolução na Terra, quando no regime da reencarnação, recebemos os bens que nos servimos por empréstimos da providência divina, que através deles não somente nos propicia os benefícios da experiência, nos aprendizados do cotidiano, mas também deles se valem para examinar a altura de nossos sentimentos, a nossa criatividade no trabalho, no nosso amor ao desprendimento, em auxílio dos outros e a nossa capacidade de administração. Muito bacana, não é mesmo, Lara? É verdade. E a gente tem que pensar, né, Jefferson, que, gente, nada nessa vida é permanente, né? O universo não é estático, né? Então, se você está doente hoje, amanhã você pode estar saudável. Então, ó, nem a saúde, nem a doença, nem a alegria, nem tristeza, nem pobreza, nem riqueza, nem dor, nem sofrimento, nada é permanente, né? Tudo passa. Por que que tudo passa? Né? Porque tudo cumpre um papel educativo no nosso processo de evolução. Então, a gente precisa compreender que desapegar-se das coisas e das pessoas é você conquistar a si mesmo, né? É vencer a ilusão da matéria. Muita gente ainda confunde, né, a questão de conquistar a si mesmo, porque tem a falsa ideia de
que conquistar a si mesmo é conseguir poder, né? Conseguir muito dinheiro, é alcançar sucesso profissional, né? É casar com a pessoa mais linda do universo, né? Gente, verdade não é essa, não. A verdade é que conquistar a si mesmo é você entender a autolibertação. Isso é que é interessante você entender, né? O contrário do apego é a autolibertação, é você se sentir, você se livrar das algemas que te prendem ao materialismo, né? É esse apego exagerado. O Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala que nós temos que acrescentar ao desapego das coisas materiais a firme vontade de melhorar a nossa união com Deus em espírito e verdade. Ou seja, nós temos que nos desapegar das coisas materiais, porque só assim nós vamos cada vez mais nos unindo com a divindade, né? Nos unindo com Deus. Tanto na questão da verdade das leis de amor do Pai, quanto, né, no crescimento espiritual que a gente vai ter. Eu lembro do livro do Divaldo Franco, da Joana de Ângeles, né, psicografia do Divaldo Franco, Amor Imbatível Amor. É um livro muito bacana de ler. A Joana de Ângeles, ela vai dizer, né, que autolibertação é o desapego das coisas e das pessoas. Que o desapego das coisas não significa abandono delas, não, gente. Não é você abandonar, mas é o uso sem a dependência. Né? Por exemplo, se você é uma pessoa que tem muitas posses, se amanhã Deus falasse, olha, você vai perder tudo, você vai continuar sendo a mesma pessoa que você é, né? Ou seja, você não depende do recurso material, você depende de você mesmo, né? É você valorizar as coisas sem se escravizar a elas, né? E o desapego das pessoas, a Joana de Ângeles vai dizer que, claro, gente, a gente ama as pessoas e a gente vai continuar amando as pessoas, mas o desapego é com relação às pessoas, é você realmente não ter essa questão de dependência emocional. É você não ser conivente com o capricho do outro, com o erro do outro, né? Porque, gente, tem muita gente que é caprichosa mesmo, né? Eu tô falando assim, caprichosa no sentido de que quer as coisas do jeito dela, da forma dela, e você vai cedendo isso. Isso é uma forma de apego. A gente não pode agir dessa forma. Então, a gente tem que exercer o desapego em relação às pessoas, entendendo que é amar sem posse, né? É entender que cada um tem o seu próprio caminho para trilhar. Gente, a evolução de cada um é um processo individual. Eu só consigo evoluir para mim. É claro que quando eu me melhoro, o meu entorno se melhora. Mas a minha evolução é minha, a do Jefferson é dele. A de vocês é de cada um de vocês, né? E eu fico pensando, já tem uma coisa complicada também, né? Com relação ao apego material, que é a pessoa achar que ela pode, por exemplo, a pessoa recebeu uma herança, né? Ah, os pais ali faleceram, então ela herda ali, né, aquela quantidade de dinheiro, firma, né, empresa, não sei o que lá, casas e tal. Aí a pessoa, ah, não, nossa, eu tenho que exercer o desapego, vou doar tudo. E fica na miséria. Criatura, isso não é desapego. Porque desapego é responsabilidade também. Né? Se você ficar na miséria, você só vai ser mais um fardo para a sociedade, que a sociedade vai ter que dar conta de você, né? Se você não tem nada. Desapego, gente, não quer dizer fuga da responsabilidade. Riqueza, recurso material é responsabilidade nas nossas mãos. Então, eu não posso esbanjar com coisas supérfluas, só com coisas supérfluas, e também não posso sair do ano e ficar na miséria. Não é assim que funciona. Né? Porque o esbanjar, você não está demonstrando o desprendimento dos bens terrenos, não, gente. É só descaso e indiferença.
nós somos depositários fiéis, né? A justiça não tem este termo lá, né? Depositários fiéis dos bens que o Senhor nos confiou. Então, nós temos que utilizar esses bens da forma correta. Se eu tenho muito recurso material, é claro que eu vou cuidar da minha vida com conforto, né? Eu quero uma casa boa, eu quero ter um carro que não dê defeito, que me leve para lá, me leve para cá, né? Quero me vestir adequadamente, e isso tá certíssimo. Sabe por quê? Porque Deus não criou, gente, feiura, não. Deus não criou miséria, isso é criação nossa. Então, ok, você ter uma vida confortável, você se vestir bem, claro. Mas se você tem muito recurso material, o que passou de você se vestir bem, ter uma casa confortável, o que não quer ter 50 carros? Para quê? O meu guarda-roupa tem 350 calças, 290 vestidos, não sei. Para quê? Aí já foge do bom senso. Então a gente não pode partir para o esbanjamento. Não é isso. Mas aquele recurso material que Deus depositou nas minhas mãos, eu tenho que utilizar ele para o progresso da coletividade. Então, por exemplo, se eu herdei uma indústria, eu tenho que ter responsabilidade com ela, com aquela empresa, para que ela gere mais recurso material, gere mais emprego, né, possa melhorar ali a cidade onde ela está instalada, a sociedade onde ela está ali, criando emprego, criando condição de vida boa. Isso é ser responsável. Né? Então, desapego, gente, não é você sair esbanjando ou doando tudo, não, tá? Porque isso aí não é desapego e nem nunca foi, né? Isso aí é desequilíbrio. É interessante, né, Lara? Como a gente não tem entendimento sobre certos assuntos que seriam muito importantes para nós saber, né? As pessoas acham que, tá bom, então eu sou rico, sou milionário, então para poder ser desapegado tem que dar tudo e ficar pobre. Mas ela falou, não é isso. Desapego é o sentido de você não viver por aquilo. Se caso você ficar, o destino queira que você fique, destino não, o caso, a vida queira que você fique pobre, uma circunstância, um percalço, uma coisa que aconteceu na economia do país não está bem e tal, você fica ali pobre, você não sofra por isso. Porque a gente tem quando a gente tem um bem material, a gente quer muito, gosta muito daquele bem material, se a gente perde ele, nossa vida acaba, né, entre aspas, né? Para muitos são assim, acabou a vida, não tem mais nada para fazer, agora não consigo mais comprar aquele bem material, não é assim. Às vezes são provações que Deus nos coloca no nosso caminho para que a gente possa saber lidar com aquela circunstância. E quem disse que não foi nós que pedimos antes de encarnar, para passar por aquilo? Uma coisa que a gente tem que pensar. Então, trabalhando com a parte do aspecto emocional, é algo que a maioria dos espíritos encarnados tem esse apego excessivo, esse apego que é uma enfermidade, na verdade, né? Enfermidade da mente, da vontade de querer ter uma coisa que já transpôs, né, o prazer, que é mais uma questão de posse, de querer estar com aquilo o tempo todo, uma posse obsessiva sobre aquilo, né? Então, muitos de nós precisamos entender que todo esse apego traz desequilíbrio para o espírito. A gente não consegue mais viver de forma a ter liberdade de agir, liberdade de pensar, liberdade de querer fazer algo para ajudar alguém. Então, muitas pessoas são avarentas pelo recurso financeiro e não querem, não vê o que está acontecendo lá fora dessa bolha, fora dessa caixa. Então, precisamos ter essa consciência, esse discernimento, que precisamos entender que tudo que precisamos realizar está dentro de nós. É conhecer a nós mesmos, conhecer nossos limites, conhecer as questões da matéria, saber que tudo é empréstimo de Deus, que nós estamos aqui somente usufrutuários daquilo que Deus nos coloca para poder, então, empreender nossa missão,
desenvolver nossa jornada evolutiva e cumprir nossa carga aqui, carga missionária, um trabalho de nos aprimorar com um espírito imortal, não é mesmo, Arne? O Jefferson falou uma coisa muito interessante, né? E aí eu me lembrei de João Batista, né? Que João Batista falou, né? Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E, gente, essa questão do desapego é essencial para a gente endireitar o nosso caminho, né? Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel, claro, pela psicografia de Chico Xavier, ele vai dizer, ele tem uma mensagem lá que o título é essa, Endireitar os Caminhos. E o que ele vai falar para nós? Ele vai falar assim, olha, para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, ou seja, se a gente quer sentir a presença, a influência de Jesus na nossa vida, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos, Emmanuel vai dizer, muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático. A gente vive errando a mesma coisa sempre. Invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Vejam como o desapego é importante. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Gente, vocês já perceberam, né, que muitas vezes o que a gente faz é isso, né? A gente reclama, Senhor, fui injustiçada. Aí a gente fala, Jesus, socorro aqui, pelo amor de Deus. Né? Perdi tudo que eu tinha. Sofri um golpe. Assaltaram minha casa. Fizeram isso, fizeram aquilo. E a gente vai pedindo a intervenção, né, de Jesus ali nos nossos problemas, né? Vai clamando pela paz de Jesus, só que a gente continua apegado às coisas e às pessoas. A gente não promove o nosso próprio melhoramento. Então, o que adianta? Eu ficar chamando Jesus se eu não faço minha parte? Eu preciso compreender que eu tenho a minha parte para fazer. Se eu não fizer a minha parte, do que adianta? Porque, olha, Jesus faz a dele, Deus faz a dele, e eu não vou fazer a minha? Eu vou ficar só esperando todo mundo fazer a parte dele e eu ser atingida ali pelas benesses e não vou fazer minha parte, que é me melhorar? Então, essa questão do apego, gente, é um obstáculo que toda criatura vai precisar superar mais cedo ou mais tarde. Todos nós passamos pela questão do apego, né? Alguns menos, alguns mais. A gente vai precisar vencer isso, porque o apego surge quando nós não compreendemos o lado interno da vida. Né? Quando a gente olha para a vida só externamente, olha só para o lado de fora, para as coisas materiais, só para aquilo que está fora de nós. Para evoluir, a gente precisa exercitar o desapego diariamente. Né? Eu vou tornar a falar, né? Vou ser redundante aqui, mas nós não somos donos de nada, gente. Absolutamente nada. Aquilo que você julga seu, que você julga possuir, não é seu. Tudo é concessão da providência divina, tudo é concessão do Criador, desse Pai amoroso que nós temos, que nos ama, mas é um Pai de misericórdia e de justiça também. A única coisa que a gente tem, gente, são as nossas aquisições espirituais, os valores morais, as virtudes que nós vamos consolidando dentro de nós. Então, para isso acontecer, a gente precisa compreender esse processo do desapego, que esse processo passa necessariamente pelo doar. Quanto mais a gente retém, menos a gente tem, né? Então, exercitar o desapego não é só uma questão de inteligência, gente. É um processo de educação da nossa mente, da nossa própria mente, das nossas emoções, né? Porque assim a gente vai conseguir evitar sofrimento desnecessário. Olha, o tempo inteiro a vida nos convida a nos libertarmos da ilusão do mundo material, né? Porque nós não somos senhores das coisas, nem das pessoas e nem das situações, né? Bezerra de Menezes tem uma frase que eu gosto muito, quando ele diz assim, olha, hoje
estáis positivamente aqui. No entanto, no amanhã, breve ou remoto, estareis adiante, cogitando de ampliar as propriedades espirituais que houverdes colocado em vós mesmos. O que eu estou angariando para mim nessa existência? Ou eu estou falando assim, quem acredita em reencarnação, eu já ouvi muito isso. Fala assim, na próxima reencarnação eu cuido disso. Criatura, na próxima reencarnação, se você não está fazendo o esforço necessário para se melhorar nessa, na próxima você pode acordar aí num mundo primitivo. Sinto te informar. Ou no mundo que está começando em provas e expiação. Então, a gente precisa andar para frente. A gente precisa ser responsável com a nossa evolução, a gente precisa ser responsável com a nossa vida. Nós precisamos nos responsabilizar por nós mesmos, né? Então, o que importa, gente, não é a conquista material, não é a conquista, né? Ter um marido bonito, namorada desse jeito, não sei o quê. O que importa são as conquistas espirituais, gente. E olha, o maior convite que a gente recebe, viu, Jefferson, na questão do desapego, é a morte. É a própria morte, gente. Né? No livro Cartas de uma Morta, né, que é uma psicografia do Chico pela sua mãe, Maria João de Deus, né, o guia espiritual da Maria João de Deus, quando ela ali morre, né? E ela fica assim, né, morri e tal. Aí o guia espiritual dela fala assim para ela: o teu corpo material constituía somente uma veste que se estragou na voragem do tempo. Considere essa verdade para que te escutes no necessário desapego das coisas mundanas. Então, gente, todos nós vamos passar pelo portal da morte diversas vezes. Quer maior exercício de desapego do que esse? Então a gente tem que compreender, gente. A gente tem que começar a compreender, né, Jefferson? Algumas questões para a gente não ficar aí perdendo tempo, né? É verdade, né, Lara? Muito, muito verdade. Então, olha, eu vou fazer as considerações finais, que a gente chegou já no tempo limite, né? Então, para fazer as considerações finais, eu queria falar algumas passagens aqui de obras que eu achei muito interessante que a gente poderia abordar essa passagem final aqui, né? Então, vou começar aqui com a obra Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, mais precisamente capítulo 28, tá? Que a obra em si, pessoal, Estudando a Mediunidade, é uma obra magnífica, né? Para quem quer saber mais sobre mediunidade, quer se aprofundar sobre mediunidade, eu super indico essa obra. Muito bom, muito boa. Eu uso bastante ele como material de estudo, né, sobre o assunto, né? Mas hoje eu vou falar sobre desapego aqui. Interessante que o Martins Peralva escreve o seguinte: pode ser de horas, dias, semanas, meses até anos inteiros, segundo o maior e menor apego do morto aos familiares, ao lar ou às próprias sensações físicas, das quais não consegue libertar-se de pronto. Olha o apego aí de novo, pessoal. Olha o apego aí, depois da morte. Existe. Agora foi uma coisa muito certa. Quando a gente desencarna, a gente leva conosco tudo que nós somos, tudo que nós aprendemos, nesta e nas outras encarnações. Então, se nós somos apegados aqui, seremos apegados lá. E lá é muito pior que aqui, porque aqui nós temos o nosso corpo físico, que é uma barreira, né, que nos impede de tomar todo o impacto, né, cheio, aí, full contact, né, dos impactos das energias mentais que a gente gera. Então, devemos tomar esse cuidado aí. No capítulo 18 da obra O Mundo Maior, né, da obra de André Luiz, fala o seguinte. Olha só, interessante, né? Eu saquei um trechinho interessante dessa obra, que é o seguinte. Um deles observou em voz rouquenha, ou seja, em voz rouca, né? Precisamos de alguma salda. Não podemos com delongas. E os nossos negócios? Nossas casas? Incalculável é a riqueza que descobrimos. Indicava com fânia os punhados de lodo que escorregavam das mãos deles,
mas prosseguia pensativo todo esse curso. Que temos conosco? Permanece à mercê de ladrões, nessa miséria charnessa. Imprescindível é ganharmos o caminho de volta. Isto aqui assombraria qualquer um. Escutamos, aí o Andrés falando, né? Escutando a singular personagem dirigir interrogativo olhar ao cadeirão, que é o espírito, né, encarregado para ajudar eles ali, né? Que nos esclareceu de pronto. São usuários desencarnados há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória, que se tornaram ineptos ao desequilíbrio da zona mental, do trabalho digno, por incapazes de serem o santuário interno das expiações superiores. Olha só, pessoal, é isso que nós temos falando aqui, o programa inteiro. Tudo parte da mente. Tudo parte da mente. Nada ocorre por acaso. Por que isso? Porque nesse caso aqui da obra, né, no mundo maior, vemos situação de pessoas que estão já na base da loucura, tanto apego que tem aos bens materiais. Ao ver um charco de lodo, de lama, agarrar-se àquela lama, aquele lodo, juntar-se aquela lama a seu peito e crer que aquilo é ouro, é tesouro. E entre eles falando como que vamos fazer para levar todo esse ouro, para poder proteger esse ouro dos ladrões que estão à solta aqui nesse território, nessa região. A gente vê, então, o nível de loucura, o nível de insanidade dessas pessoas. Isso acontece no plano espiritual, mas acontece também aqui no plano físico. Não no sentido de ver ouro em lama, mas no sentido de a gente estar totalmente desligado, inconsciente daquilo que está acontecendo conosco, daquilo que acontece com o nosso redor. Então é importante a gente ter consciência, ter pensamento equilibrado. Sempre que a gente vê que algo não está de acordo com a ordem e o equilíbrio das coisas, das leis divinas, paremos, cessemos, meditemos e refletimos. Será que estamos seguindo o caminho correto? Será que estamos entrando num caminho, num terreno que é perigoso, que pode nos fazer mal lá na frente? Saber a diferença entre apego e a afetividade e o afeto é algo que nós precisamos entender, sentir nosso coração, porque os bons espíritos sempre estarão conosco, nos intuindo, nos inspirando. E quem souber, tiver ouvido de ouvir, e souber entender a mensagem que o plano espiritual quer trazer para você, através da sua intuição, através da sua inspiração, saberá que o caminho a seguir, saberá dirigir o seu caminho e não errar, não cair mais em fracassos desnecessários. A Lara falou, devemos romper totalmente com os nossos deslizes e nossos equívocos. Porque não adianta dizer, como eu mesmo já ouvi, um evangélico que falou para mim mesmo, reencarnação, eu posso errar hoje e amanhã e levando, amanhã eu posso fazer, a próxima encarnação eu faço, vou deixar várias encarnações fazer uma coisa que podia ter feito hoje. Não é assim, pessoal. A Lara falou muito bem. Se eu levar a vida, souber que eu devo fazer, corrigir uma coisa em mim, e essa correção não fizesse nessa atual encarnação, tiver que levar para a próxima vida, talvez não esteja mais na Terra. Talvez esteja no mundo primitivo ou no mundo de provas e expiações, na verdade, começando o mundo de provas e expiações. Imagina nós estarmos na época da Era da Caverna ou na Era da Idade Medieval. É complicado. É isso, Lara. Pois é, né? Eu queria fazer minhas considerações finais aqui, Jefferson, citando um texto do Lacordaire, que está lá no Espírito Lacordaire, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. É um texto belíssimo. Depois está neste capítulo que eu falei, né? O capítulo 16, mas ele resume tudo num parágrafo belíssimo, em que ele vai dizer que a gente precisa saber se contentar com pouco. Se nós somos pobres,
né? A gente não deve invejar o rico, porque a riqueza não é necessária à nossa felicidade. Se nós somos ricos, nós não devemos nos esquecer que os bens de que nós dispomos estão apenas confiados a nós, né? E que nós vamos ter que justificar o emprego que nós dermos a esses bens, né? Como se a gente prestasse realmente contas, né? Pela tutela ali daquelas coisas. Então, ele vai dizer assim: não sejamos depositários infiéis, né, utilizando unicamente na nossa própria satisfação, né, na satisfação do nosso orgulho, da nossa sensualidade. Então, não, ele diz assim: olha, não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo, né? Então, assim, ele fala que se nós não sabemos restituir, nós não temos o direito de pedir, né? E a gente precisa se lembrar de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Então, é belíssimo, gente. Emmanuel, lá no livro Deus Sempre, tem uma mensagem de 3 linhas que chama Buscando o Alvo. Qual é o alvo da nossa encarnação? Ele diz assim: olha, segue adiante, trabalhando e servindo. Não retenhas senão os recursos de que tenhas necessidade. Considera os companheiros do caminho. Quanto mais bagagem, mais inquietação. Então, gente, nós temos que aprender, né, a desapegar das coisas. Nós temos que aprender a nos desapegarmos mesmo, tanto das coisas materiais quanto das relações, porque apego não é amor. A gente pode amar, ter afeto, claro, é nosso dever aprender a amar, mas não um apego, gente. Apego não. E quanto aos bens materiais, nós temos que compreender que nada é nosso. Absolutamente nada é nosso. O espírito Jair presente no livro Palco Iluminado, né, pelo Chico, tem uma mensagem que chamava Faltava. E eu vou ler ela para vocês, encerrando as minhas considerações. É pequenininha, ela diz assim: tudo nele era do Cristo. A fé viva, o verbo ardente, as mãos no amor envolvente, a força ativa e sincera, o caminho, a diretriz, a promessa e a confiança, as orações da esperança, mas o bolso ainda não era. Então, gente, nós temos que aprender. Isso fala sobre desapego. Se a gente se propõe a seguir o Cristo, tudo na nossa vida, tudo, absolutamente tudo, inclusive o nosso bolso, né? Os nossos recursos materiais também têm que ser ali do Cristo. Não só as nossas orações, não só a nossa fé, não só o verbo ardente, né? Mas todas as nossas ações, todas as nossas coisas têm que servir ao propósito maior. Né? Compreendendo isso, que a gente vai compreendendo melhor a questão do desapego. É isso mesmo, né, Lara? Isso mesmo. Então, pessoal, muito obrigado por estar conosco nesse momento. A gente não conseguiu abordar tudo que a gente queria, né? Porque o assunto é extenso, né? E são assuntos que são interligados entre si, mas chama também ao encontro aqui outros assuntos, outros temas que poderiam ser abordados, mas que falta tempo, né? E também a gente não quer tomar muito tempo de vocês, né? Então, agradecemos aqui a oportunidade desse encontro. Obrigado por estar conosco até hoje. E eu peço que vocês também compartilhem esse vídeo, né? Divulguem esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, na sua lista de amigos, para que mais pessoas possam ver esse programa, possam receber a mensagem que os Espíritos Amigos trouxeram através das obras que Chico Xavier, Leon Denis, né, e outros médios trouxeram para nós, para que nós possamos entender que o mundo espiritual está presente em nossa vida, o tempo todo, e que eles estão agindo conosco, estão sempre nos ajudando, nos inspirando. Então, como nós falamos no início, né? A maior caridade é você poder divulgar a boa nova de Jesus, a mensagem dos Espíritos Amigos. Então, se você puder, se inscreva no canal, compartilhe, comente e divulgue o vídeo de hoje.
assista os programas que nós fizemos anteriormente a este, né? Outros vídeos de outros programas que a gente tem aqui no canal. E eu peço que você também nos ajude aí a levar mais corações, mais pessoas à luz de Jesus, que é muito importante levar também a fé e a esperança, que hoje está muito, o pessoal está muito sem fé, sem esperança, não confiante nas coisas que Deus nos traz, porque o ser humano vê muito material, mas não vê o espiritual, não vê que lá na frente tudo vai dar certo, tudo vai se reorganizar, vai entrar em ordem novamente. Então vamos ter fé, confiança, essa é a mensagem que a gente quer passar para vocês aí. Obrigado, Lara, por mais uma noite, mais um programa lindo e belo que a gente fez hoje. Hein? Obrigada, Jefferson. Sou eu quem agradece sempre. E obrigado a todos vocês que ficaram aqui conosco, pela companhia, vocês que vão assistir em algum momento mais tarde. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se Deus quiser. É isso, pessoal. Até mais, uma boa semana para vocês. Até mais. Fique com Deus.